Muito bem, meus amigos, vamos lá. Livro Chico Xavier, Pede Licença, de espíritos diversos aqui trazendo as suas mensagens. Vamos com Chico Xavier na psicografia e Herculano Pires nos comentários. Então nós vamos iniciar hoje com o item número 28, Doentes da Alma, mensagem de Emmanuel, e Aberrações da Inteligência, irmão Saulo. Bom dia, professor. Muito bem. Emmanuel, então, traz para nós a seguinte mensagem. Existem doentes da alma quanto existem enfermos do corpo. Quando encontrares companheiros envolvidos na sombra do materialismo destruidor, ao invés de invectivá-los, compadece-te. Cercados pela vida triunfante, do sol aos vermes e do lodo às estrelas, quantos se acham aparentemente desligados da ideia de Deus e trazem o coração em transitório desequilíbrio. Se te hostilizam, silencia. Se te provocam, abençoa. Não lhes atires fel ao vinagre em que se lhes represa a existência. Pensa nas dificuldades e lágrimas que os fizeram assim. Considera, sobretudo, que não são indiferentes à fé porque o desejem. Surpreendemos os que foram orientados na rebeldia desde a primeira infância e não dispõem de facilidades imediatas para renovarem convicções. Os que se viram mentalmente espancados por desenganos e perderam a confiança em si próprios, os que se supunham superiores à sabedoria divina e quiseram subjugar os seus irmãos, caindo em amargas existências que os constrangeram ao reconhecimento da própria pequenez, que ainda não conseguem admitir. Os que tiveram a casa visitada pela morte e se revoltaram contra as leis da vida que lhes favoreceram os entes queridos com a libertação, antes que se lhes arrochassem as cadeias de sofrimento. Os que estimariam poder transformar inconsideradamente os princípios do universo e se fazem adversários de Deus por não lhes ser possível o controle absoluto da natureza e da humanidade. E aqueles outros que se enredaram em laços de angústia e pranto, pretendendo a fuga dos recursos expiatórios que criaram para si mesmos na libertação das próprias culpas. Diante dos irmãos que a descrença domina, jamais acuses. Sejam eles quem forem, abençoa-os e espera. Não são passíveis de condenação ou censura. São enfermos da alma, portadores de estranha paranoia de que a misericórdia de Deus os retirará. Bom, aqui então nessa mensagem, certamente ali produzida, né, por um debate que nós vimos ali nos estudos do Chico, nós vemos então aqueles que se prendem ao materialismo. Ou seja, são aqueles que de alguma forma negam o plano espiritual ou mesmo combatem a ideia do plano espiritual, a ideia de Deus, na verdade. Então nós lembramos que nós temos duas linhas filosóficas, né, de um modo geral, dentro desse pensamento dualista, né? O pensamento dualista é aquele que traz é uma moeda com duas faces. Então você tem aquele que é o bem e o mal, você tem aquela ideia de Deus e o demônio, você tem aquela ideia do céu e da terra, e a gente tem a ideia também dentro do campo filosófico da ideia materialista, aquela que fica estritamente vinculada, presa à realidade do mundo material, e a gente tem a ideia espiritualista, aquela que apresenta para nós também uma visão do mundo espiritual, né? Então, e essa visão do mundo espiritual, como nós conhecemos aqui na nossa realidade, nós encontramos escolas das mais variadas que trazem essa visão do plano espiritual. Então, ou seja, nós temos ali aquelas religiões, né, como três grandes grupos, né, que nós vimos, dois grandes grupos, na verdade. Nós temos a ideia da individualidade do espírito e nós temos a ideia
do panteísmo, quando então o espírito ele é absorvido pelo pensamento divino, perdendo a sua personalidade. Kardec fez uma abordagem bastante interessante lá no Livro dos Espíritos, logo no começo, quando então ele vai falar sobre o plano espiritual. O detalhe que nós vemos então nessas escolas é que, de acordo com a cultura, de acordo com o entendimento, com a interpretação, cada uma vai apresentar o plano espiritual do seu modo. Então há aqueles lá que, nas religiões orientais, nas religiões ocidentais, nas religiões primitivas, né, das sociedades ainda em desenvolvimento também, então cada uma vai trazer ali a sua versão do plano espiritual. Essa ideia do pensamento dualista, né, é que a dificuldade que nós temos no campo da razão, no campo da inteligência, de tentarmos reconhecer o mundo espiritual. Ou seja, nós precisamos de provas. E desde que você não tem provas, então você se prende à única realidade que pode ser percebida, que é exatamente a realidade que é palpável para todos nós, a realidade que nós vemos aqui, né, dentro da nossa realidade, né, dentro do nosso dia a dia. Então, muitas vezes nós nos prendemos nesse ambiente. Kardec traz para nós, lá nas leis morais, né, quando se fala sobre a lei de adoração, sobre a fé, né, que o homem ele procura sempre trazer para o seu mundo material, para a sua vida cotidiana, a ideia que existe nesse mundo abstrato. Então ele vai trazer Deus, por exemplo, com as mesmas características da sua personalidade. Ele vai trazer a vontade de Deus muito mais ligada aos desejos humanos, não o contrário, né? Então, em vez do homem se elevar e se trabalhar espiritualmente, ele vai fazer com que Deus se transforme nesse ser humano, nesse ser material que ele compreende. Então a nossa razão procura sempre fazer com que aquilo que para nós é então abstrato se torne real dentro do nosso ponto de vista. O problema é muito mais agora do que o homem simplesmente negar o mundo espiritual por não ter uma prova, por não ter uma comprovação, é que durante muito tempo houve um conflito bastante agressivo entre aqueles que pensavam no mundo espiritual e aqueles que só pensavam no plano material. Começaram então os debates, começaram as agressões, começaram as perseguições. E isso fez com que essas duas ideias se tornassem opostas, muito mais do que duas ideias diferentes, são duas ideias que se perseguiam. Então os religiosos perseguiam os ateus, os materialistas passavam a perseguir os religiosos, e assim a ideia de religião dentro da visão aqui do homem acabou se tornando quase que uma imposição. E você era obrigado então a aceitar o mundo espiritual do modo como era apresentado. Isso fez com que criasse então, né, um distanciamento entre esses dois planos, criasse ali uma vala muito profunda, separando esses dois grupos. Aqui então, como nós percebemos, quando Emmanuel fala para nós sobre doentes da alma, ele já classifica então aqueles que não se veem como sendo indivíduos que são ali espíritos imortais, trazem essa patologia, essa doença da alma, esse desequilíbrio da alma. Quando eu falava para vocês lá do Livro dos Espíritos, que falava que a ideia de Deus, a ideia das leis de Deus se encontram gravadas na nossa consciência, isso mostra então que é natural, que a criatura então, quando vem para o mundo físico, ela traz na sua consciência impressões dessa realidade do mundo espiritual. Portanto, aquele que nega o mundo espiritual e aquele que combate o mundo espiritual, ele está indo contra a sua própria natureza. Ele simplesmente nega aquilo que já existe dentro dele. Então ele procura fazer com que a inteligência, com que a razão se sobreponha à intuição que ele já traz. Aqui então, quando esse assunto surgiu, e ele até coloca para nós, né, se te hostilizam, silencia. Se te provocam, abençoa.
Então nós vemos ali que não é uma relação pacífica, uma relação harmoniosa em que cada um respeita a opinião do outro. Nós temos então a perseguição e nós temos também aqui, né, essa perseguição dos dois lados. Basta a gente lembrar, por exemplo, né, que nós encontramos países, por exemplo, recentemente, né, países aqui que tiveram na sua história contemporânea, né, a perseguição das religiões. Países comunistas, por exemplo, fecharam as igrejas, perseguiam os religiosos. Por outro lado, nós tivemos, durante aquele período da Idade Média, a perseguição da igreja contra aqueles que não acreditavam em Deus. Basta a gente lembrar, por exemplo, né, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, que eram grandes nomes, assim como tantos e tantos outros, que não aceitavam a visão da igreja e acabaram sendo perseguidos por isso. Então, por isso, coloca para nós aqui que a visão do homem, quando ele pensa apenas nessa realidade que o envolve, negando a sua própria natureza, traz ali o seu grau de desequilíbrio, mas se torna muito mais intenso quando isso cria um atrito, cria um conflito na ideia da divindade, na ideia da espiritualidade. E aí, então, a orientação que Emmanuel traz para nós é simplesmente aqueles que pensam dessa forma, simplesmente ignore. Ignore não, respeite. Porque quando a gente fala em você ignorar o pensamento do outro, traz para nós ali um certo teor de arrogância. Ou seja, ignora, né? Ou seja, despreza aquele que pensa diferente de você. E, na verdade, nós temos que compreender o seu modo de pensar. Porque Emmanuel traz para nós aqui algo bastante interessante. Nós não conhecemos a história que fez com que aquela pessoa passasse a pensar daquele jeito. O que será que ela viveu? Então ele vai trazendo para nós aqui alguns pontos importantes. Ele coloca assim, inicialmente, pensa nas dificuldades e lágrimas que os fizeram assim. Considera, sobretudo, que não são indiferentes à fé, porque o desejem. Aí então ele vai trazer para nós aqui várias passagens, a gente vai ver cada uma delas aqui analisando com cuidado. Bom dia, Mami. Analisando com atenção, para a gente poder perceber as transformações que o indivíduo vai vivendo. Eu me lembro de um filme de ficção, eu não me recordo agora, eu acho que é chamado de A Peste Negra, alguma coisa assim, não me recordo, mas fala da Idade Média, quando então a peste negra atingiu a Europa. Em muitas regiões da Europa, a ideia da peste negra começou a surgir como causa, como uma doença provocada, né, uma epidemia provocada por aqueles que não acreditavam em Deus. E eles então passaram a ser perseguidos. Porque se você não acredita em Deus, ou aqueles que acreditam em outras entidades, como práticas de bruxaria, que era bastante comum naquela época, eram essas pessoas que eram responsáveis por provocar essa epidemia que dizimou tantas e tantas pessoas naquele período. E essas pessoas então passaram a ser perseguidas. Dentro desse grupo de pessoas que passaram a perseguir, muitos daqueles se tornaram pessoas absolutamente que alimentavam um ódio muito grande. Então a gente percebe que por causa de um determinado evento, a pessoa passou a odiar determinada ideia e passou então a perseguir aqueles com que ele não concordava. Isso vendo do lado religioso, porque esses religiosos que se tornaram muito endurecidos dentro de suas crenças, passaram a ser perseguidores. Agora a gente imagina, do outro lado, da outra perspectiva, aqueles que passaram a ser perseguidos pela instituição que deveria protegê-los. Então muitas pessoas se afastaram da igreja naquele momento de suas existências, viram então aquela personalidade, por exemplo, um representante da igreja, um representante de uma instituição religiosa de um modo geral. É que eu foquei na Idade Média, portanto a igreja é a nossa protagonista, mas a gente pode ver de um modo muito mais amplo por todas as partes, né, de todas as outras escolas. Então, nesse caso, a gente vai ver o seguinte. Aqueles que passaram a ser perseguidos criaram, então, aquela antipatia por aquela instituição. Essa antipatia ela poderia atingir ideias muito mais profundas, a ponto assim, de trazer uma perseguição, trazer uma morte, trazer ali uma tortura, e isso fez com que o indivíduo criasse uma aversão muito grande. E de tal profundidade que marcou ali o seu inconsciente,
que acabou fazendo com que, durante diversas reencarnações, ele simplesmente desejasse se afastar da ideia da religião. Então, esse é um exemplo. Quando a gente traz ali da Idade Média, né, da Baixa Idade Média, lá naquele começo, assim como também lá no início, quando os cristãos passaram a ser perseguidos, e depois, quando com a fundação da igreja, passaram também a perseguir. Então, quando você sofre em virtude de uma determinada ideia ou de uma determinada instituição, é muito natural que você se afaste, que você rejeite a ideia que te perseguiu no passado, mesmo que inconscientemente você traga isso. Eu não me lembro, eu não sei por que eu não gosto, mas eu simplesmente não gosto e eu rejeito. E sendo a ideia de Deus muito vinculada às instituições terrenas, e olha então agora, né, vamos observar a grande limitação que nós encontramos agora. Instituições terrenas, fundadas por indivíduos imperfeitos, que trazem a responsabilidade de falar de Deus, a perfeição do universo. Como nós, seres ainda tão limitados, somos capazes de trazer a verdadeira ideia de Deus para todos. E aí então nós vamos envolver com os nossos vícios, com as nossas paixões, com as nossas tendências, com a própria limitação da nossa inteligência. Então nós trazemos uma versão de Deus aqui para o nosso mundo. E essa versão de Deus, então, por muitos, acabou sendo rejeitada. Tanto é assim que nós começamos a perceber a ruptura dentro da instituição, fundando vários outros segmentos. Da Igreja Católica veio, então, o calvinismo, veio a Igreja Anglicana, veio a Igreja Luterana, isso nessa reforma religiosa. E cada um, então, procurou fazer a sua religião de acordo com o seu entendimento. E olha quantas guerras aconteceram no passado, guerras que são hoje registradas na nossa história. Tudo isso porque simplesmente não conseguimos compreender Deus, porque o meio de chegarmos a Deus é através dessas instituições. E quando você rejeita a instituição, é muito natural que Deus também seja rejeitado. Por isso, quando o Emmanuel traz para nós essa ideia, dizendo para nós aqui primeiro, pensa nas dificuldades e lágrimas que os fizeram assim. Consideram, sobretudo, que não são indiferentes à fé porque o desejam. Eles não escolheram simplesmente, eu não quero mais acreditar. Qual é a causa dessa rejeição? E quando nós percebemos que existe uma causa, nós não vemos que o indivíduo é assim. Ele se tornou assim. Mas da mesma forma que ele se transforma num determinado tipo de personagem, ele pode também se transformar num outro tipo de personagem agora, aceitando, compreendendo essa realidade. Então todos nós vamos vivendo experiências no decorrer da nossa história em que nós vamos criando simpatias e antipatias por todas as ideias circulantes no nosso mundo. E essas ideias circulantes dizem respeito a questões políticas, filosóficas, científicas, religiosas, sociais. Por que um indivíduo, por exemplo, quando a gente vai para o Oriente Médio, a gente encontra, então, naquele local, judeus e palestinos que brigam durante milênios? Por que uma criança começa, então, a odiar uma outra criança de uma outra nacionalidade, por exemplo, de uma outra religião, sem saber por quê? Porque ela foi educada dessa forma. A vida a transformou naquilo que ela se apresenta hoje. Então rivalidades vão acontecendo, nações vão brigando, ideias vão entrando em atritos e os indivíduos vão absorvendo tudo isso. E aí então ele vai formando ali as suas próprias ideias, vai formando ali o seu próprio conteúdo cultural e filosófico, fazendo com que ele aceite ou rejeite outras ideias que vão se aproximando. Então, na verdade, ele se transforma naquilo que ele é hoje, de acordo com as suas vivências, de acordo com as suas experiências. E aqui então, depois Emmanuel coloca para nós, né, vai colocando aqui no item número 8, por exemplo. Olha só então quais são ali as situações que Emmanuel vai listando. Surpreendemos os que foram orientados na rebeldia desde a infância e não dispõem de facilidades imediatas para renovarem convicções. Então começa com aqueles que, desde a infância, são educados para gostar ou para odiar determinada ideia. E como é que ele, por si só,
vai passar a gostar de uma nova filosofia, no caso, por exemplo, da ideia de Deus, se ele próprio não teve a educação, não teve um direcionamento para conhecer Deus e a forma de se aproximar dele? E isso é uma realidade no nosso mundo. Nós temos países que implantaram essa ideia do materialismo, né, na época dos países socialistas, em que as igrejas foram fechadas, durante guerras as instituições foram destruídas, e as crianças aprenderam com aquilo, elas viram que aquilo era errado. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, as crianças alemãs, educadas dentro do sistema nazista, cresceram aprendendo que os judeus eram pessoas que deveriam ser odiadas. Uma criança nazista odiava uma criança judaica. E por que isso tudo? Porque disseram para ela que tinha que ser assim. Cantavam músicas nas escolas, criando um estigma dentro do mundo judeu que eles deveriam perseguir e deveriam combater. A mesma coisa acontece com o racismo. Quantas crianças de famílias, né, que trazem ali uma linhagem caucasiana, de pessoas que são ali de peles brancas, crianças que foram educadas a odiar crianças negras. E por que isso tudo? Porque disseram para elas que tem que ser assim. A mesma coisa acontece no campo da religião. É que muitas vezes nós não estamos ali acostumados, no nosso dia a dia nós não vemos isso com clareza, mas não tenhamos dúvida de que existem muitas e muitas famílias, muitas e muitas comunidades que aprenderam a viver dessa forma. Depois nós temos aqui o número 9. Os que se viram mentalmente espancados por desenganos e perderam a confiança em si próprios. Aí já entra então as circunstâncias da vida. Aqueles que foram ignorados, aqueles que tiveram grandes frustrações, porque aí o indivíduo não pensa, na verdade, nas religiões. Ele faz ali a sua prece em Deus, ele faz a sua citação em Deus, ele faz ali as suas promessas, e as coisas não acontecem. Então ele se pergunta, mas para que eu tenho que fazer isso então, se Deus não me responde? Se Deus não me entende? Então eu não tenho que acreditar. Depois nós temos aqui os que se supunham superiores à sabedoria divina e que vão subjugar os seus irmãos, caindo em amargas experiências com que constrangeram ao reconhecimento da própria pequenez que ainda não conseguem admitir. Aí nós vamos ter indivíduos, por exemplo, que reencarnam trazendo um grande intelecto. Então são pessoas no campo da filosofia, pessoas no campo da ciência. E aí então eles vivem dentro da comunidade onde as crenças que são ali criticadas são crenças bastante simples. E aí o indivíduo, né? Aí vocês vão se lembrar daqueles 5 pilares que eu sempre falo para vocês, que são ali os pilares da queda, da nossa destruição, né? Então o indivíduo que nasce com a beleza, riqueza, com a fama, com o poder e com a inteligência. O indivíduo que nasce com a força da inteligência, ele pode escambar para a arrogância, se achando superior, se achando autossuficiente. E ele vê então pessoas mais simples praticando suas crenças. À volta, ele simplesmente vai dizer, eu sou melhor do que isso. E sem essa ideia, né, de Deus, Deus é a realidade, independente da crença do indivíduo, da forma como ele se relaciona com Deus, ele acaba então, assim como aconteceu no passado, em que as instituições eram as representantes de Deus na Terra. Se rejeito as instituições, eu também rejeito Deus. Se eu não concordo com aquelas pessoas, no modo como elas se relacionam com Deus, eu vou encontrar a minha forma de me relacionar com Deus. Eu vou rejeitar Deus porque eu também rejeito aquela forma das pessoas vivenciarem suas crenças. Então isso também traz para nós aqueles que se supõem superiores à sabedoria divina. E aí, então, por causa disso, né, tomados por poder, tomados por essa cegueira, se consideram superiores a Deus porque as pessoas dessa forma se relacionam com Ele. Brás colocou, né, o preconceito, a xenofobia, a homofobia, misoginia, né, hoje é um dos maiores, né, aleijumes da alma, né, sem dúvida, Brás, e dentre outras também, né, a gente vê que são ainda essas fraquezas do homem, né. O Hermes lembrou aqui também, né, política, futebol, preferências culturais, barreiras regionais, né, então ainda somos
é o orgulho ainda muito presente, né? Depois Emmanuel coloca para nós aqui também, os que tiveram a casa visitada pela morte e se revoltaram contra as leis da vida que lhes favoreceram os entes queridos com a libertação, antes que se lhes arrochassem as cadeias do sofrimento. Então aqui, né, aqueles que desencarnaram a título de libertação, antes que as cadeias do sofrimento acabassem gerando uma dor maior, a morte para nós ela tem uma representação de perda. E nós temos filmes, né, histórias que são contadas no cinema, na televisão, que mostram pessoas que ficam absolutamente revoltadas por perderem um ente querido naquele momento em que eles alimentavam a fé com maior intensidade. E até hoje é assim, nós vemos, né, pessoas que fizeram os pedidos, né, por que Deus não atendeu o meu pedido? Por que Deus não manteve aquela pessoa do meu lado? Por que eu tive que passar por isso? Então a morte para nós é uma dor muito grande, e quando aqueles que depositam totalmente, né, as suas esperanças num poder divino que pode favorecê-los, e isso acaba não acontecendo, vem ali então o sentimento de revolta. E esse é um dos casos também que muitas pessoas se afastam de Deus pelo fato de não terem sido atendidas na sua solicitação. E aí depois aqui por último, ele coloca para nós aqui também, por último não, penúltimo, né? Os que estimariam poder transformar inconsideravelmente os princípios do universo e que fazem adversários de Deus por não lhes ser possível o controle absoluto da natureza e da humanidade. Aí nós temos hoje, né, a ciência, muitas vezes ali, não como instituição, porque a ciência como instituição é um método em que você traz ali, né, as suas descobertas, em que você aprofunda o conhecimento. Então a ciência é uma instituição, mas os cientistas são homens que trazem suas crenças, suas tendências, seus valores. E aí nesse caso, quantos são aqueles, né, que dizem assim, né, eu desafio você a fazer algo, eu desafio Deus a fazer tal coisa, porque eu sou capaz de fazer isso. Aí me lembro até do Joaquim de Aruanda, aquele espírito amigo que fazia aqui estudos no Paul Talk, que eu comentei com vocês, lá na sala Espiritualismo Ecumênico, e ele contou uma história num estudo do Livro dos Espíritos. Um grupo de cientistas, né, desafiou Deus, né, que eu sou capaz de criar vida. E se eu realmente criar vida, Deus vai ter que se afastar do mundo. E aí Deus concordou, tudo bem então vamos fazer essa aposta. Aí eles pegaram os tubos de ensaio deles e foram para o laboratório. E nos tubos de ensaio tinham ali algumas células congeladas e tal. Aí Deus chamou e falou assim, onde você vai? Eu estou indo para o laboratório. Então vai, mas deixa essa célula porque ela é minha. Fui eu que fiz. Né? Então assim, essa história ela é bastante interessante e reflexiva para nós, porque o homem tem essa ideia, que ele tem a capacidade de criar vida. A própria criação do mundo, a criação do universo, por exemplo, hoje, nesses debates que nós temos, né, da ciência, da astronomia e tudo mais, tem assim, né, o que foi o Big Bang? Como surgiu a vida no nosso mundo? A vida foi uma geração espontânea, é uma das teorias que hoje, né, é apresentada para nós. O que é a geração espontânea? A vida surgiu do nada. Os seres vivos se desenvolveram a partir do nada. A ideia, né, de Darwin dizendo que é a evolução que fez com que nós nos tornássemos assim hoje. E dentro de muitas interpretações, a ideia de Darwin é que a vida se desenvolveu de um modo absolutamente autônomo e acidental. Ou seja, nada coordenou a evolução dos seres vivos, por exemplo, no mundo hoje. Então essa pretensão e essa arrogância do homem na sua inteligência de acreditar que é capaz de manipular, né, de manipular as forças da natureza, de trazer ali as suas teorias para justificar os eventos que marcam a história do universo, a história de tudo aquilo que existe hoje. Então, quer dizer, essa pretensão de estar fechado dentro do pensamento científico faz com que ele também acabe se afastando da ideia de Deus. Exatamente porque a sua visão dentro de cálculos, dentro de
dentro de elementos que são palpáveis, são muito distantes daqueles que são praticados dentro das igrejas, dentro dos templos religiosos. Enquanto aqui é a lógica, é a inteligência e a razão que determina o destino de tudo, dentro das igrejas é a fé. E a fé, ela é muito subjetiva, cada um pratica a sua fé de acordo com a sua cultura, com a sua bagagem de experiências pessoais. E aí, portanto, nós vemos essa oposição entre a visão espiritualista e a visão materialista. Depois aqui no final, o último, né? E aqueles outros que se enredaram em laços de angústia e pranto, pretendendo a fuga dos recursos expiatórios que criaram para si mesmos na libertação das próprias culpas. Aqui a gente vai falar daqueles que praticam suicídio. Kardec lembra, né, que na sua época ele apresentava a doutrina espírita como sendo ali o melhor caminho para poder tirar as pessoas do desespero, porque o suicídio era a única escolha que se tinha diante das dores do mundo. E a visão materialista dizia, você pode fazer isso, porque depois você acaba com nada mais vai sobrar para poder te trazer essa angústia. E aí então o suicídio passou a ser uma prática. Porque simplesmente acreditava que existia que o nada era a realidade da morte do corpo físico. E aí então, tomado por essa crença, porque nós temos aqueles que praticam o suicídio pelo fato de estarem doentes psiquicamente, de estarem desesperançados, de estarem angustiados e tudo mais, e aqueles que, diante dessas dores, não acreditando que exista alguma coisa além, também optem pelo suicídio. Eis aí então o grande drama que nós vamos encontrar, bem como aqueles que por essa situação. Diante de irmãos que a discernência domina, jamais acuses. Então acusar que aquele é ateu, mas porque os ateus não merecem isso, né, e nós, inclusive, né, em culturas, como no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em que os ateus são vistos como pessoas dignas, ou como pessoas indignas de sociedade. Assim que a gente, né, nas práticas políticas, por exemplo, o indivíduo fala, olha, eu quero ser o presidente do país, mas eu me declaro como ateu. Já é o suficiente perder ali uma grande quantidade de seguidores. Ele tem por obrigação, ser ali ligado a uma religião e mostrar que a fé em Deus faz parte da sua cultura. Do contrário, ele simplesmente é ignorado, ele é desprezado pela sociedade quando ele não é perseguido. Porque simplesmente nós vamos observar, só um instantinho, nós vamos perceber então que tem pessoas que, sendo classificadas como ateias, elas acabam depois, como ateias, sendo classificadas como adoradoras do demônio, por exemplo. E aí nós percebemos exatamente o grande contraste, né? O grande equívoco, porque o indivíduo que não acredita em Deus acaba sendo então aquele indivíduo que acredita no demônio. Só que na verdade ele não acredita em nada. Ele não acredita que haja alguma coisa além da vida material. E essa sua visão, né, do nada além, ele é tido como uma pessoa que tem um caráter duvidoso, é uma pessoa do mal, é uma pessoa que não tem virtudes, não tem valores. Então o que Emmanuel coloca para nós é que nós não devemos acusar, mas que cada um ali tem o seu momento, cada um ali tem o seu, tem a sua fase, tem a sua, tem ali o seu momento de despertar. Porque, na verdade, né, não despertar também, seria ali o indivíduo que tem no seu momento de se reaproximar. Porque, na verdade, ele reencarna com essa ideia da divindade, são as experiências do mundo, as experiências da vida que faz com que ele se afaste. Então, depois ele volta de novo a se reaproximar. Angelina colocou lá em cima, né, Jesus falou que bem-aventurados os pobres de espírito. Ele entendeu que são aqueles que são coração simples, humildes e não os orgulhosos, né? Então, esse bem-aventurados, né, os pobres de espírito, fala exatamente sobre isso, né, daquele indivíduo que tem essa humildade, essa simplicidade de se reaproximar ou de estar próximo de Deus.
Aqui depois que ele coloca também, né? Então eles não são passíveis de condenação ou censura. São enfermos da alma, portadores de estranha paranoia de que a misericórdia de Deus os retirará. Então será essa misericórdia de Deus. Agora vamos entender aqui com o irmão Saulo, que ele traz para nós aqui no comentário, uma aberração da inteligência. Ou seja, né, é uma forma equivocada de se utilizar a inteligência. E ele diz assim: ao enviar-nos mensagem recebida em reunião pública em Uberaba, escreveu-nos Chico Xavier. Então essa aqui é a mensagem do Chico, né? Os temas e comentários da noite giraram em torno da questão 147 de O Livro dos Espíritos. As opiniões eram as mais diversas com respeito aos nossos irmãos materialistas. Mas no término das tarefas, o nosso abnegado Emmanuel escreveu, por nosso intermédio, a página que intitulou Doentes da Alma, de que lhe envio cópia. Então vamos aqui só recapitular. Nós estamos aqui no Livro dos Espíritos, no item Materialismo, questão 147. E pergunta Kardec: por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza, são com tanta frequência levados ao materialismo? Isso porque os materialistas, os fisiologistas principalmente, que são aqueles que estudam os corpos humanos, né? Então a ideia é: eu abri um corpo com um bisturi e vi que ali não tinha alma nenhuma. Então essa ideia de você procurar a alma abrindo um cadáver era algo muito frequente naquela época e ainda é assim hoje. Então por que esses que estudam o corpo humano, por que esses que estudam a natureza são levados ao materialismo? E de fato é assim. Se você vai numa universidade onde se estuda, quando se fala as ciências da natureza, você está falando de química, de física, de biologia, de geologia, de astronomia. Se você vai numa universidade para falar sobre Deus, certamente ali você vai receber pouquíssima atenção. Porque as pessoas vão dizer: olha, essa questão de Deus é uma questão pessoal, é a sua fé. Aqui nós não falamos de Deus. Aqui nós falamos de ciência. E esse é um argumento que nós ouviríamos agora, se levássemos uma proposta para falar de Deus dentro de uma faculdade de física. Então por que esses indivíduos que estudam a ciência, faculdade de medicina, não precisamos ir muito longe, né? Hoje a ideia de espiritualidade e medicina são duas ideias que começam a se aproximar um pouco mais. Mas, na verdade, o que a medicina faz, quando se vê esse lado da espiritualidade, é ver a crença do indivíduo, o efeito que a crença provoca em termos benéficos no indivíduo que está se recuperando de uma doença, por exemplo. Mas a medicina não leva em consideração a real existência de Deus. Mas o que leva é o efeito da ideia de Deus sobre os indivíduos. Por que, então, medicina, psicologia, química, física, por que esses indivíduos que estudam tendem a ser levados ao materialismo? E eu falo tendem a ser levados porque nós vamos encontrar indivíduos que têm ali a sua crença, né, obviamente, mas tendem a ser levados. Por que isso tudo? A resposta dos espíritos: o fisiologista refere tudo ao que vê. Então o fisiologista que vê o corpo humano, que estuda o corpo humano, ele só faz referência àquilo que ele está vendo. O orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem nada, que haja coisa alguma que lhe esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Depois aqui na questão 148, e Herculano Pires faz referência a ela, não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam contrariamente mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Então aqueles, né, que observam as ciências da natureza poderiam dizer assim:
Somente Deus seria capaz de fazer tudo isso. Quando a gente estuda, por exemplo, a formação do universo, seria muito mais prático nós pensarmos, né? Perguntarmos qual é a inteligência, ou quem é a inteligência, ou que tipo de inteligência foi capaz de criar um mundo como esse. Mas ao contrário dessa resposta, dessas perguntas, nós pensamos assim, né? O que é apresentado chega para nós assim: foi a própria a natureza, os eventos aleatórios que criaram tudo aquilo que nós temos hoje. Então, do nada, houve uma grande explosão a partir de uma partícula única. Essa partícula se fragmentou e criou tudo aquilo que existe no universo. E aí nós pensamos assim: mas como é que nós podemos interpretar a existência do homem, da inteligência do homem, da criatividade do homem? E a ciência vai dizer: isso é mera obra do acaso. A vida surgiu através da geração espontânea, as células começaram a se dividir, os indivíduos começaram a se formar, o sistema nervoso começou a se desenvolver, e aí então surgiu a inteligência, surgiu o pensamento, e o homem surgiu do nada. Então, quer dizer, ver todo esse mecanismo com toda essa perfeição, não seria justo perguntarmos que força foi capaz de criar tudo isso? Mas a ideia que é colocada é: tudo isso aconteceu por acaso, e eu prefiro acreditar no acaso do que pensar numa entidade superior, numa entidade invisível que criou tudo isso. Mas então aí Kardec perguntou aqui para nós, né? Perguntou para os espíritos, né? Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Então, nessa época, né, em que Kardec comenta, os materialistas eram vistos como seres perigosos e por isso eram perseguidos muitas vezes. Mas os espíritos respondem: não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrar-lhes uma âncora de salvação, e a ela se agarrarão presurosamente. Nessa resposta que é dada aqui dos espíritos, a gente vê, principalmente aqui no final, na maioria, esse trecho aqui é bem interessante, na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mas é aquilo que eu comentei com vocês, né? A imperfeição que nós encontramos hoje no mundo, dos homens e das instituições, especialmente aqui as instituições religiosas. Como é que uma instituição religiosa que traz ali tantas imperfeições e tantas falhas pode ser capaz de falar sobre a perfeição do universo? Basta nós olharmos na história, né, quando você começa a pensar nos séculos anteriores e ver ali todos os problemas causados pelas ideias religiosas ainda tão limitadas do homem, é muito natural que o próprio Deus seja desprezado em função do desprezo por essas instituições. Então, esses aí que não acreditam, por exemplo, em algo que vá além do mundo material, na verdade eles não estão acreditando, não estão aceitando aquilo que essas instituições imperfeitas estão apresentando. Se nós pegarmos, nós somos espíritas, estudamos a doutrina espírita. Quando nós vemos uma religião que traz ali, né, na sua base filosófica, as ideias ainda muito, muito simplistas a respeito de tudo aquilo que existe, de pensarmos, por exemplo, vamos pegar aqui alguns dos dogmas que são reais. Primeiro, que Deus criou o homem do barro. Criou um boneco de barro, soprou as narinas e deu vida a ele. Depois ele tirou uma costela e criou a mulher. Isso está dentro
da Gênese bíblica. Vamos pensar, por exemplo, que Jesus, depois que foi crucificado, foi levado para um local e ele levantou dos mortos e saiu andando pelas ruas. Vamos pensar, por exemplo, que Deus encheu o mundo de água, deixando somente ali um grupo de indivíduos com todos os animais numa arca que ficou flutuando durante 40 dias, 40 noites, e depois então Deus tirou a água do mundo para essas pessoas começarem a viver. Para nós que somos espíritas, nós entendemos todas essas passagens muito mais como mitologia do que como realidade. Então nós, nesse caso, se essa fosse a única ideia no mundo que apresentasse para nós a imagem de Deus, nós aceitaríamos Deus por esses termos com a razão que nós desenvolvemos nesse momento da nossa existência? Então nós passaríamos a rejeitar essas ideias do que aceitá-las pelo fato de apresentar Deus para nós. Então, na verdade, para entendermos Deus, nós dependemos do caminho que nós percorremos, daquelas instituições que se mostram como representantes. Se eu rejeito a instituição, eu passo então a rejeitar Deus. Por isso que nós temos hoje muitas pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas não têm nenhuma religião. Durante um bom tempo, esse pensamento ele foi bastante contraditório. Como é que você pode acreditar em Deus e você não ter religião? Era quase que uma obrigatoriedade. Para você acreditar em Deus, você era obrigado a ter uma religião. Agora não. Agora as pessoas passaram então a viver a relação com Deus de diversas formas, através de filosofias que são espiritualistas, vinculam-se à natureza, a práticas de caridade, nas relações com outras pessoas, alimentam seus valores, respeitam o mundo, respeitam as pessoas, é a forma com que ela se vincula com Deus. Por isso, então, nós vamos perceber que os indivíduos, então, passaram a abrir mão da religião e deram preferência para a vivência da sua religiosidade, que é exatamente a sua relação direta com Deus. Então, por isso que nós temos aqui, nesse trecho, né, que foi apresentado para nós por Kardec, é exatamente isso. Os materialistas não têm com quem encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Eles querem alguma coisa, né, que seja palpável, que seja racional. É por isso que quando nós estudamos, né, no Livro dos Espíritos, na primeira questão, quando Kardec pergunta que é Deus, aí então nós fizemos, naquela ocasião, né, uma análise sobre as diversas formas com que Deus é interpretado no nosso mundo hoje. As diversas formas com que Deus é visto no mundo hoje. Então nós podemos dizer que a ciência colocaria Deus como sendo uma grande equação. Aquela equação que responde a todas as perguntas sobre a origem e a forma como o universo se desenvolveu. A ciência, com todas as suas leis, poderia também ser vista como uma divindade, mas não como uma divindade que traz essa personalidade que nós temos hoje, mas uma divindade que é que traz todas essas leis da química, da física, da biologia e tantas outras que nós ainda desconhecemos, que vão formando tudo aquilo que nós conhecemos. Aí sim você pode dizer, dizendo, olha, é a ciência que vai explicar para nós a origem de tudo. Então os cientistas vão dizer, então eu acredito na ciência. Então nós vemos que o homem tem as suas crenças, só que ele vai acreditar naquilo que a razão dele comporta. Se não comporta, ele tende então a rejeitar. E por isso então Herculano Pires colocou para nós aqui, né? A questão 147 refere-se ao problema do materialismo entre os especialistas em ciências médicas e estudos superiores em geral. Na pergunta seguinte, o assunto é desenvolvido e os espíritos respondem que não são os estudos que produzem materialismo, mas a vaidade humana. Né? Por isso, quando a gente coloca aqui que é a vaidade humana, aí eu acrescentei para vocês exatamente isso. Muitas vezes essa vaidade humana, ela exige que algo seja apresentado que responda às nossas questões. Dentro desses dogmas que nós colocamos,
de Adão e Eva, de Arca de Noé, de ressurreição de Jesus e tudo mais. A própria concepção de Maria, ela engravidou através do Espírito Santo. Como é que a nossa inteligência hoje, com todas as informações que as ciências trazem para nós, da forma da concepção, da forma como o nosso mundo se desenvolve, como é que nós podemos aceitar essas ideias, aceitar esses dogmas? Principalmente quando essas mesmas ideias no passado se voltaram contra os homens. Se você não acreditava nisso, você era perseguido. Então você não apenas criou uma antipatia pela instituição, como a sua razão não comporta aquela ideia. Então a tendência é, você não se transforme em materialista porque você é cientista. Você deixa de acreditar na espiritualidade porque a espiritualidade, como ela é apresentada, não é aceita, você simplesmente rejeita. E depois aqui, e no final da resposta, Kardec acentua: por uma aberração da inteligência, há pessoas que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a ela atribuem os nossos atos. Só viram no corpo humano a máquina elétrica. Então aqui da mesma forma também. Mas a gente lembra que sempre existe aquele componente de você rejeitar os dogmas religiosos da sua época, dentro da sua cultura. Essa expressão de Kardec, que ele coloca a aberração da inteligência, ainda hoje é criticada e é agora plenamente confirmada pelo diagnóstico de Emmanuel. Os materialistas são enfermos da alma, portadores de estranha paranoia. A aberração da inteligência ou enfermidade da alma são expressões que se equivalem. Mas por que esse rigor na apreciação do problema? Classificando-os assim, não menosprezamos e ofendemos os materialistas. E de fato, quando você vê um cientista, quando ele diz assim, olha, eu não acredito em Deus. E você vai dizer, então você é um doente da alma. É uma aberração da sua inteligência. E Herculano Pires antecipa aqui então, nós não estaríamos menosprezando e ofendendo os materialistas? Não se trata de uma coisa nem outra, mas apenas o exame objetivo da situação. O materialismo é considerado pelo Espiritismo como verdadeira ameaça à criatura humana, porque deforma a visão natural do homem e precipita na cegueira, e o precipita na cegueira espiritual. O materialismo nega a própria natureza humana, que é espiritual e não material. Partindo dessa premissa falsa, conduz o homem a uma atitude errônea diante da vida e do mundo. Bastaria isso para mostrar a sua origem patológica. É uma distorção da realidade. Hoje sabemos, pelas pesquisas antropológicas, etnológicas e sociológicas, que nunca houve na Terra um só povo ateu. O homem é naturalmente religioso, pois, como afirmou Descartes, traz a ideia de Deus em si mesmo. O Espiritismo nos mostra a existência da lei de adoração, lei natural que caracteriza a natureza humana. O materialismo nega essa lei e gera o desespero e a irresponsabilidade. Então, por isso, pelo fato do materialismo gerar, então, esse desespero e essa irresponsabilidade, é o que é classificado, então, como uma patologia da alma, muito mais pelas suas consequências do que pela sua ação em si. Então, a gente viu que a própria doutrina espírita, então, veio com essa proposta de mostrar o mundo espiritual para uma outra perspectiva. Mas mesmo assim nós vimos também, na época do Chico, por exemplo, quando ele foi apresentado para o Brasil, de um modo geral, através do Pinga Fogo na televisão, ele sofreu perseguição não apenas da igreja, como nós vimos aqui anteriormente em artigos comentados por Herculano Pires, quando então ele era criticado por arcebispos, por religiosos da igreja de um modo geral. Mas ao mesmo tempo também ele foi perseguido por aqueles que eram ateus. A imprensa, por exemplo, começou a perseguir Chico. Nós vimos ali que repórteres procuravam simular
situações para poder fazer com que o Chico caísse, né, num equívoco, mostrando que essa ideia de mediunidade era um equívoco também. Então, até nos tempos contemporâneos, nós encontramos situações assim. Mas, na verdade, o que nós vamos encontrar vai ser um amadurecimento das religiões, a partir desse caso, né, a partir do amadurecimento dos próprios religiosos, daqueles que têm as suas crenças. Quando nós pensamos, né, que conforme nós formos, então, transformando as nossas religiões, colocando a fé racional acima da fé cega, e a gente vai lembrar o seguinte, quando se fala que o Espiritismo tem a fé racional e não uma fé cega, não significa necessariamente que todas as religiões passarão a pensar como o Espiritismo pensa. Ou seja, elas perderão as suas bases filosóficas. Na verdade, elas passarão a analisar racionalmente as próprias bases filosóficas e encontrarão com naturalidade as mudanças que precisarão ser implementadas. Então, valorizando muito mais a transformação interior do indivíduo do que a prática exterior da sua crença. Então não será, por exemplo, através de rituais ou frequências de ambientes que o indivíduo vai se tornar mais espiritualizado, mas ele vai se transformar interiormente quando os seus valores começarem a se exteriorizar de fato. Então tudo é parte de uma grande transformação. Né? Pois é, Brás, então essa visão que a gente tem, né, desde o passado, ela é muito natural, porque nós somos muito passionais. A religião, para nós, ela não é algo racional, ela é algo de fato passional, porque ela mexe com os nossos sentimentos, ela mexe com as nossas paixões. Quando você é ofendido, a gente vê isso com muita clareza, né? E o próprio Herculano Pires mostra isso, né, nos seus comentários, quando ele procurava defender o Chico, ele não defendia apenas o Chico por uma questão humanitária, ele defendia o Chico porque ele era espírita. E sendo espírita, ele queria defender as suas próprias crenças, defender a causa que ele abraçava. E isso mostra uma paixão. Então a religião mexe conosco de uma forma tão profunda que vai muito além da nossa capacidade racional. De alguém dizer assim, não, porque Jesus Cristo é isso, Jesus Cristo é aquilo. Quantas guerras foram criadas por causa disso? Mas e se eu ficasse quieto diante de uma ofensa como essa? Dá a impressão de que eu mostro uma fraqueza. Só que, na verdade, Jesus precisa ser defendido por aquilo que ele é, por aquilo que ele alcançou? Serei eu aquele que vai carregar aquela bandeira para defender a honra de Jesus? Na verdade, eu estou defendendo o meu próprio orgulho ferido, porque é aquilo que eu acredito. Tanto é assim que nós podemos sair de Jesus Cristo e pegar um time de futebol. Alguém chega e xinga meu time de futebol. O que vai acontecer? Nós tivemos clássicos no fim de semana no futebol brasileiro, em que depois saiu no jornal torcidas que se agrediram nas ruas aqui de São Paulo. Teve um clássico Corinthians e São Paulo, que depois do jogo as torcidas se enfrentaram na rua. E por que isso tudo? Simplesmente porque eu não estou defendendo o time, eu estou defendendo a minha crença no time. E como eu tenho a minha paixão que defende essa crença, ela fala muito mais do que a minha razão. O que importa para mim se o tal pessoa fala mal daquele jogador ou fala mal do time? Isso vai mudar alguma coisa na característica do time? Não. Vai mudar alguma coisa na vida do jogador que nem conhece aquela pessoa? Também não. Mas vai mudar a minha vida, porque eu gosto daquele jogador ou eu gosto daquele time. Então a gente vê que é muito mais uma questão de paixão nossa do que objetivamente para defender algo que está sendo destruído ou está sendo efetivamente agredido. Então nós vemos assim que como as nossas paixões influenciam no nosso modo de viver. Influenciam nas nossas ações, nas nossas atitudes. Mas quando nós começarmos de fato a exercer a razão, isso tudo começará a perder sentido, porque as nossas paixões serão controladas para agir efetivamente, né, para poder evoluir sem me deixar influenciar por aquilo que é à minha volta.
Já imaginou sair como a camisa do Corinthians, né? Após uma derrota do Palmeiras? Brasil, é muito caro, é muito caro. Nós somos assim, tanto que nós temos as cruzadas, por exemplo, né? Valeu, professor. Então as cruzadas, por exemplo, né, que aconteceram, foram 8 cruzadas, desde lá do início do século X, IX. Então, quantas pessoas foram massacradas em nome da fé? Né? São mostradas aquelas representações da época em que carregavam um grande crucifixo os cristãos e partiam para cima pessoas, homens, mulheres e crianças, não preocupados, simplesmente porque pensavam diferente. Isso mostra a intensidade da nossa fé. Angelina colocou, né, ainda hoje o sincretismo religioso umbanda passam por agressões, passam. Procuram, né, muitos grupos procuram fazer com que haja essa união entre as crenças, entre as filosofias, mas sempre assim, nós estamos fazendo isso em nome da paz, mas não quer dizer que eu gosto da sua. Porque se a sua desaparecesse, eu ficaria muito mais confortável do que eu estou agora. E por que nós pensamos assim? Porque nós temos ainda as nossas paixões que guiam, né? E as paixões estão muito ligadas ao orgulho. Porque a minha é verdadeira, a sua é falsa. Então, na verdade, eu respeito você. Mas se a sua religião, se você passasse para a minha religião, eu sentiria melhor. É assim que nós nos comportamos. Por isso que a visão materialista, ela acaba se tornando, na verdade, o resultado, não é uma escolha, é o resultado das minhas crenças. Deixa eu pegar aqui agora no final. Bom, que nós já chegamos, já vimos aqui então. O Braço colocou, temos que pensar que ainda tem seita que sacrifica vidas humanas. Né, essas são punidas por lei. Pois é, Braço, mas ainda, né, a gente lembra sempre que isso é resultado ainda desse sentimento primitivo que existe dentro de nós. Né, e assim como a nossa legislação vai se transformando, a nossa própria relação com Deus também vai se transformando. Então é natural, e nós encontramos assim, né, aqui no Brasil, encontramos no mundo, práticas que são ainda muito primitivas. Porque é a forma como o homem se relaciona com suas divindades. Mas a tendência é que, com o passar do tempo, essas crenças vão desaparecendo, assim como outras do passado já desapareceram também. Elas deixaram de existir pelo fato das sociedades evoluírem. Então nós víamos no passado, né, com relação aos sacrifícios humanos, nós vimos no passado com relação às perseguições religiosas. Por que a Inquisição, por exemplo, deixou de existir? Porque as sociedades evoluíram, porque suas leis evoluíram, porque os seus valores evoluíram. A ideia de você matar alguém pelo fato dela ter ali a sua própria crença é algo que hoje para nós é inconcebível. Não que não deixe de existir, porque nós temos ali também guerras e situações em que pessoas morrem pelo fato de acreditar em alguma coisa diferente. Mas quando isso acontece, isso provoca um escândalo dentro da nossa sociedade. Não é algo aceito com naturalidade. Então sacrifícios, guerras, conflitos tendem a desaparecer como uma não como uma proibição, porque não é a proibição que faz isso, mas tende a desaparecer como uma mudança natural do ser humano. Algo que nós podemos ver assim com bastante clareza é com relação à escravidão. Não adianta você criar uma lei dizendo que é proibido ter escravos. Você pode até ser punido, ameaçado, mas isso não significa que a ideia das pessoas com relação a isso vai deixar de desaparecer. Então são as pessoas que se transformam. É claro que essas leis acabam inibindo essas práticas. Que quando você pratica, você acaba depois sendo punido por isso. Mas essa visão de superioridade, de perseguição, ela não sai do indivíduo se ele não se transformar. Então isso mostra para nós, né, todas essas transformações. Então a ciência vai se transformar, as religiões vão se transformar, a ideia, aquela oposição entre espiritualismo e materialismo, tende também a se transformar, até fazer com que nós de fato nos encontremos dentro da nossa realidade de espíritos que somos. Mas aí nós nos veremos espíritos de um modo diferente. De pensar, por exemplo, você se acredita como espírito?
Sim, eu acredito que eu sou espírito. Você acredita que quando você morrer você vai para o céu ou para o inferno? Não, nisso eu não acredito. Então, ou seja, você já criou uma barreira para continuar desenvolvendo o seu entendimento. E hoje a doutrina chega para nós com essa filosofia que vai mostrando para nós uma realidade do mundo espiritual sendo construída dentro da nossa razão. É por isso que a doutrina espírita ela se diferencia das religiões. Enquanto as religiões chegam com uma base em que a fé deve ser a fé vai fazer com que o indivíduo aceite aquela realidade, mesmo que a razão não aceite. Por exemplo, a Bíblia é um livro sagrado. Aquilo que está na Bíblia é a palavra de Deus. Assim é interpretado esse livro. Então significa que tudo aquilo que está na Bíblia é uma verdade? Sim, é uma verdade. Mas a minha razão não comporta, mas você tem que usar a sua fé, não a sua razão. A doutrina espírita começou diferente. Fatos foram acontecendo, esses fatos foram sendo estudados, a partir desses estudos um novo entendimento foi surgindo, até que a compreensão do mundo espiritual se apresentada para nós foi lançada. Então eu estou analisando algo material para chegar no espiritual. As religiões tradicionais fizeram o contrário. Partindo do espiritual eu tenho que chegar no mundo material. Agora, quando a minha razão não consegue alcançar essa ideia religiosa, aí então cria-se esse abismo que eu comentei com você. As pessoas não alcançam aquilo tudo porque você consegue construir uma ponte através da sua inteligência para chegar naquilo que é apresentado como uma verdade. Deus se encontra no céu. Como é que eu posso construir uma ponte para ligar minha inteligência para chegar até Deus no céu? Mas Kardec, como ele colocou para nós, né, que Deus é a inteligência suprema. Tudo aquilo que é inteligente no mundo tem uma causa inteligente. Deus, então, é essa inteligência. É por isso que nós não dizemos, né, que Deus está. Se Deus é a inteligência suprema, Ele está em todo lugar, nós não podemos determinar um lugar onde Deus se encontra. E até nisso nós percebemos como é difícil. Se Deus está em tudo, e tudo é uma produção divina, como é que nós podemos localizar Deus? E é aí que está para nós a grande dificuldade. E a nossa razão mostra essa limitação. Eu não consigo alcançar Deus com a minha inteligência. E eu aceito isso. Exatamente porque nós começamos a compreensão de que nós temos limitações e não conseguimos alcançar algo grande, algo tão complexo que se encontra à nossa volta. Agora fica muito mal dizer que Deus é aquele velhinho de barba branca sentado num trono. Mas como é que a minha razão receber Deus dessa forma? Aí então é de dificuldade. Por isso a doutrina tem um caminho diferente, ela faz diferente. Ela come a observação e chega depois na parte filosófica. Enquanto que as demais exigem de você a fé para que essa fé seja alcançada pela sua inteligência. Aí a gente começa a ter uma série de dificuldades. Aí então eu aceito a minha inteligência ou eu aceito a minha fé. É difícil aceitar os dois. Porque um vai entrar em briga com o outro. Mas enfim, esse aqui é um pouco, né, do texto que o Emmanuel trouxe para nós sobre doentes da alma. E doentes da alma não pela crença das pessoas, mas pelas consequências dessa crença. E dos comentários, então, que vem aqui por Herculano Pires para todos nós, falando sobre uma aberração da inteligência, que é um comentário aqui de Kardec para essas questões, né, 147 e 148. Tá? Então é isso, pessoal. É o materialismo contra o espiritualismo. Quantas e quantas coisas poderiam ser faladas sobre tudo isso? Mas, enfim, né, é aquilo que nós temos na nossa realidade. Né? Bom dia, dona Miranda. É aquilo que nós temos, né, como realidade. Mas, aos poucos, a gente vai juntando essas duas, a ciência com a fé. Né? Aos poucos, essa ponte vai se estreitando até que a fé seja racional e, portanto, tenha ali uma compreensão diferente dessa que nós temos hoje. Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso encontro de hoje. Né? Sabe que eu achei até que nós não ficaríamos presos tanto tempo aqui nesse tema, tinha até pego outros aqui, mas a gente vê assim como
esse lado filosófico da doutrina, nos permite, né, estudarmos com tanta atenção por que as pessoas acreditam no que elas acreditam e por que elas deixam de acreditar naquilo que os outros acreditam, por que existe essa grande diversidade de crenças no nosso mundo, porque cada um vai formando ali o seu entendimento a partir de influências, a partir daquilo que é construído dentro da sua cultura, dentro do meio onde você vive. A Angelina colocou, quando eu iniciei na doutrina, né, antes amigos de vários segmentos ajudaram. Agradecer a todos, né, mas a opção foi a doutrina. Né? Pois é, mas todos nós temos, né, com o passar do tempo, essa oportunidade de vivermos nessas diversas experiências. Isso faz parte da nossa construção interior. Né? E não apenas nessa nossa existência, né, porque se nós hoje, na grande maioria, somos formados, né, por essa soma de experiências dentro do campo da espiritualidade, imaginemos, né, todas as nossas existências em que cada uma a gente vai vivendo uma experiência diferente. Para um